E aí, turma, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, como iniciar do zero em opções binárias. E se você caiu aqui nesse segundo vídeo sem passar pelo primeiro, eu recomendo que você pause esse vídeo, vá para o primeiro. E se você não souber como encontrar o primeiro, na descrição desse vídeo aqui já tem um link para você ir direto para lá, que a gente está criando uma jornada, tá? Então não recomendo que você comece por aqui, comece pelo primeiro vídeo, porque lá eu estou te dando instruções, axiomas para que você tenha uma base sólida para avançar durante o nosso processo aqui, que serão vídeos continuados, tá? Então, siga minha recomendação e se caiu aqui por acaso no vídeo 2, procura o vídeo 1. E se não sabe como localizar, na descrição do vídeo você tem um link, é só clicar e assistir, fechou? Então vamos lá para o nosso processo de construção. Lembrando, no primeiro vídeo a gente viu os axiomas, né? A base que você precisa para que você possa se alimentar internamente, espiritualmente, para esse processo do mercado que não é fácil. Então, a dominância do seu psicológico é importantíssimo para que você possa avançar a cada etapa que você desejar. Se você não se preparar, vai acontecer uma coisa com você. Você vai caminhar um pouco, talvez você tenha um monte de sorte no meio do caminho e depois a sorte acaba. Aí você vai entender logo que esse mercado não é para mim. Por quê? Porque a sorte acabou? Pois é. Isso não pode acontecer. Ou você alimenta sua mente com o processo que a gente fez no vídeo 1 e avança, ou você vai ter belas surpresinhas e com certeza você vai ser mais um que vai participar dos intervalos dos índices de pessoas que desistem rápido e fácil, tá bom? E não é isso que a gente quer construir aqui, tá? Então vamos lá para o nosso processo de construção de segunda aula. Hoje aqui a gente ainda vai trabalhar suporte e resistência. Na última a gente trabalhou suporte e resistência na horizontal. E hoje a gente vai trabalhar suporte e resistência na vertical. Mas antes disso, eu quero te mostrar que quando eu te apresentei Invest.com, a gente viu lá eventos. E na Invest.com tem um recurso muito maior do que somente você olhar eventos. Só que ninguém explora, ninguém fala e ninguém recomenda. Mas só que hoje aqui eu vou te ensinar como explorar a ferramenta da Invest.com para você ter muito mais informações do que somente ficar lá olhando por um processo de informações que sim, é importante olhar, mas não é só aquilo que a gente tem que olhar, só os eventos que vão acontecer. Tem muita coisa lá para o seu aprendizado, inclusive, e recursos que vão te ajudar, inclusive, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, que é a importância das confluências. Lá você tem muita confluência no site da Invest, eu vou te entregar agora, tá bom? Então, simbora! Então estamos aqui na Invest e ontem a gente viu aqui em notícias, calendário econômico, como é que você pega as informações que podem atrapalhar você nas análises, tá? Só que hoje a gente vai trabalhar aqui técnica. E na técnica, galera, eu quero que você preste atenção nessa aba, é muito importante. Por que técnica? Porque lá tem recursos técnicos voltados para o mercado financeiro. Só que ninguém nunca fala sobre nada disso e é sobre isso que a gente vai falar. Tem muita coisa para a gente desenrolar aqui hoje, mas eu vou te apresentar dois dos recursos, depois você fica com a lição de casa de explorar o resto dos recursos, que eu tenho certeza que você vai gostar do que vai ver aí e de repente ajude você aí com as suas análises, tá bom? O que eu vou te entregar, sinceramente, vai ajudar sim nas suas análises. Um dos principais problemas que existem no universo dos traders é você reconhecer tendência. Como assim? A maioria das pessoas acabam atropelando uma das premissas que existem no mundo dos investimentos. Ou seja, não podemos investir contra a tendência de alta e nunca podemos investir contra a tendência de baixa. Se você estiver na tendência de alta, o melhor é você comprar, e se você estiver na tendência de baixa, a ideia é você vender. Nunca a ideia é contrária, tá? Bom, mas isso não é fácil de identificar dentro do gráfico. A gente vai ver hoje aqui como você identifica uma força compradora e uma força vendedora, e aqui na Invest a gente vai ver que é um incrível recurso que vai te ajudar nessa determinação de compra e de venda. Então, aqui você vem, ó, técnica, resumo técnico, e vai abrir essa janela aqui. Aqui, quando você abre, como está o meu, veja que ele já traz para mim os ativos binários, todos que a gente opera, inclusive, e aqui ele já determina em 5 minutos que o ativo EURUSD, por exemplo, está com força vendedora. Para 15 minutos, venda muito forte, então está muito mais atrativo para 15 minutos. Em 1 hora ele está neutro, ou seja, o mercado está andando de lado, ele está sem um direcionamento por hora. Porém, no diário, ele alerta também que está com venda forte. Então, nos tempos menores,
ele já alerta que a gente tem uma força predominante e essa força é vendedora. O que eu posso fazer com essa informação do EURUSD? Rápido eu posso entender que neste gráfico eu só vou procurar venda, tá? No GBP-USD acontece o contrário. Nos tempos menores ele está dizendo que o perfil está comprador, nos 15 está neutro, ou seja, ele está andando de lado. Aqui na hora ele está comprador e no diário ele também está neutro. Então a importância aqui é a gente procurar compra, já que tem um aviso do comprador aqui. O SDJPY está em compra para todos os fins aqui de tempos, né? Então, para ele a gente não vai falar sobre nada a não ser comprar, né? Procurar uma oportunidade. Então veja que aqui tem todos os ativos e se você quiser inserir mais ativos, você pode, através dessa engrenagem, customizar. Se você clicar em customizar, além de você tirar o que você não quer de dentro, clicando nesse xizinho nos ativos, você também pode acrescentar o que você deseja ler, né? Suponhamos que eu esteja operando o EURUSD, o SDJPY e o SDCHF. O áudio não me interessa, tá? Então, se eu quiser só esses três na tela, eu mando aplicar e olha que incrível, a gente tem os três ativos. Isso aqui fica se atualizando em tempo e tempo, fica em tempo real, na verdade, para que você possa tomar a melhor decisão se você vai entrar comprado ou vendido quando o gráfico bater nas suas estratégias, entendeu? Bom, então é assim que customiza esse indicador técnica, resumo técnico, e isso vai te ajudar. O que você faz com isso? Reparticiona a tua tela, coloca esse indicador de um lado e coloca a corretora do outro. E aí você tem um indicador te avisando o que você deve fazer e quando fazer, não. Tem um indicador que vai te ajudar nas confluências e aí a decisão é sua, de comprar ou vender, mas esse indicador já é uma mão na roda para quem tem dificuldades em determinar se vai comprar ou se vai vender, ou tem dificuldade de entender a dinâmica de força compradora e força vendedora dentro do gráfico, ok? Então anota isso e vamos para um próximo momento aqui, que agora é esses padrões de velas. Ó, vou clicar aqui nos padrões de vela. Nos padrões de vela é aqui que você vai passar uma maior parte do seu tempo de estudos. Por quê? Porque se você observar, aqui vai carregar todos os ativos, porém, como hoje é domingo, não está aparecendo aqui as binárias, a não ser o EURUSD, tá? E o EURUSD também está aqui, padrões concluídos. Ó, padrões emergentes que estão surgindo e já foi esse aqui também, né? Então você tem a divisão dos dois. Por hora eu só tenho o EURUSD aqui, mas na semana você vai ver que aparece todos os ativos que você quer operar aqui dentro. O que você vai fazer? Você pode customizar também, trazer tudo que você deseja de ativos, incluir. E como é que inclui? Assim também você pode fazer isso lá, incluindo. A gente só fez excluir, eu não te ensinei como incluir, né? Então, se eu quiser digitar aqui ativos, ó, EURUJPY, posso aplicar ele aqui, ele vai ficar dentro do meu gráfico agora, ó. Cadê? Olha aqui, ó, EURUJPY, ele não tem nenhum padrão emergente, ou seja, não criou nenhum agora para a gente dar uma analisada, e aqui ele já passou um padrão em 1 minuto, ó. Então, vamos lá entender o que eu tenho aqui. Eu tenho o nome do ativo, como no caso você conhece mais o EURUJPY e o EURUSD, a gente vai falar deles aqui. A gente tem esses ativos, aqui a gente tem o prazo, que significa que ele está lendo o tempo gráfico. Nesse tempo gráfico ele leu 1 minuto. A confiabilidade é com base nas figuras gráficas que ele encontrou dentro deste gráfico, que ele vai declarar se tem uma baixa confiabilidade, se tem uma média confiabilidade ou se tem uma alta confiabilidade. Quanto maior as estrelas, mais confiável, no meio é a média e por fim, uma estrela significa que é baixa confiança. Bom, então em 1 minuto ele identificou que aconteceu um homem enforcado no gráfico EURUJPY e que ele já foi concluído. Já aconteceu. Quando o padrão está para acontecer, ele fica no emergente, e quando for concluído, ele cai aqui. Aí você pode me falar assim, Faixa, eu não sei o que significa padrão de homem enforcado, martelo de alta, estrela cadente, homem enforcado, deliberação de baixa, 3 fora para baixo. Ou seja, eu não sei o que significa nada disso, não tem problema. Não é essa a ideia você decorar os nomes, não é a ideia você se assustar
com o que eu estou te mostrando aqui. A ideia é que aqui é prático, simples e rápido de você aprender. Quando você vê pela primeira vez o homem enforcado, você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque você não sabe o que é. Mas clicando em cima dele, olha que interessante. Tá aqui. Esse é um homem enforcado que conduziu uma tendência de alta e lá em cima aconteceu um candle com a cauda longa para baixo. Olha só. Apesar dessa figura não ser as mais clássicas, ele só está demonstrando que tinha uma tendência de alta e o candle referência que forma essa figura homem enforcado, ela tem essa referência aqui. Confiabilidade baixa. Descrição: durante uma tendência de alta, há uma venda acentuada após uma lacuna para o lado positivo. No entanto, o castiçal, que é a vela, fecha em sua máxima ou próximo a ela. Isso significa potencial para mais liquidações. Com a certeza de que o indicador de Hangman é baixo, Hangman é o homem enforcado, tá? A reversão de tendência pode ser confirmada por uma vela preta ou um grande gap para baixo na próxima vela, acompanhada por um fechamento mais baixo. O que são as velas pretas? Significa que são velas de baixa, né? As velas brancas de alta, quando ele fizer referência aqui. Então esses eram os padrões originais. Só tinha candle preto e branco. Branco para alta e preto para baixa, que é o original, né? Mas aí a gente pintou de verde e vermelho para ficar mais legal. Então tá aqui a descrição de cada evento desse aqui. Se você não souber, por exemplo, o que é o Belt Hold Bullish, né? Ele vai te dar aqui o que significa e vai te explicar o que é que forma isso aqui e o que você vai fazer para confirmar a confiança. Por exemplo, esse aqui, o homem enforcado, a confiança dele foi através do que? Nasceu uma outra vela, ele fala bem aqui, ó, com um gap para baixo, na próxima vela, acompanhada por um fechamento mais baixo. O que significa que essa vela fechou aqui embaixo, ele pode abrir com um gap e isso confirma a força dessa figura, tá? E isso vai te ajudar bastante. Inclusive, na aula 1 a gente deu referências de uma aula sobre estratégias secretas que você com certeza já assistiu, se passou pela aula 1, que eu abordo exatamente como isso aqui pode ajudar a gente a fugir de entradas ruins, a fugir de pullback, throwback, coisa que você também vai aprender aqui. Então, fugir de entradas que a gente atualmente faria, mas como surgiu uma figura de reversão, a gente vai abandonar, tá? Então, tá aí, ó, duas coisinhas na Invest.com para que você possa colocar aí nesse seu portfólio de estudo e veja que legal isso é, tá? Para lhe ajudar. Então, simbora. Tá, estamos para fazer mais análise aqui no gráfico e dessa vez eu vou te mostrar a importância do suporte e resistência na diagonal. O que são eles? São ALTAs e LTBs, famosamente chamadas de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Qual o comportamento dela? Já que a gente viu ontem as linhas na horizontal, elas têm a mesma dinâmica, só que estão em comportamentos diferentes, tá? Em uma leitura diferente. E é difícil aplicar elas? Não. Se você também já leu o livro aí da análise técnica do John, você já viu como é que se monta as linhas de tendência de baixa e como é que você também configura uma linha de tendência de alta, né? Com base na leitura dele e o que a gente já sabe, ele só faz confirmar, é que a gente precisa de no mínimo 2 toques em uma região para que a gente possa expandir uma linha de tendência de alta ou de baixa. Outro ponto referência que ele coloca é que quanto mais toque nessa região de tendência de baixa ou tendência de alta, significa que a linha de tendência fica muito mais forte, tá? Então vamos lá entender como é que a gente monta esse cenário de LTA e LTB da forma correta, tá? Então isso vai te ajudar bastante a analisar as tendências e principalmente buscar aquelas forças compradoras e vendedoras, tá bom? Então vou deixar aqui esse gráfico ligado e olha só o que a gente vai fazer. Aqui eu tenho uma tendência de baixa, correto? Então ó, eu venho bem aqui, procuro uma linha de tendência. Então vamos bem aqui, eu posso pegar essa linha de trade, né? Trend. Então essa linha de trend a gente vai pegar desse topo aqui, ó.
Opa, deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar desse topo e vamos apontar ela para baixo, tá? Ó, aqui. Observa. Aqui nessa região a gente tinha o toque 1, que foi o que aconteceu aqui. Eu recomendo que em tempos menores você marque no corpo. Aqui a gente teve essa informação. Aqui, ó, o gráfico veio, não toca. Quando tocou, ó, respeitou a baixa na linha de tendência. Continua para cá. O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente tem várias confirmações. Primeiro, eu tenho uma força vendedora, o que vai funcionar assim, venda, né? Aqui, ó, ele criou outro canal que também é vendedor. Vamos pegar outra linha aqui de trade. A gente só administra para cá, apontando a tendência, ó, e teríamos mais essa eficiência para cá. Então ele fez uma maior aqui nessa região que acabou respeitando aqui, o gráfico não conseguiu ultrapassar, e aqui ela tem outra linha estendida para essa região. E então topo com topo eu já consigo manipular uma linha de tendência assim, né, marcando o corpus. Para dimensionar uma linha eu só preciso ter duas referências, topo com topo ou fundo com fundo, se eu estiver montando uma linha de tendência de alta. Veja agora uma linha de tendência de alta com essa referência. Então estou aqui com o corpo, a gente vem bem aqui, ó, marca o corpo, tá aqui o fundo, né, ó, marquei, vamos esticar, e aqui quando o gráfico chegou, pam, foi aqui que ele respeitou, né? Coincidência ou não, a gente estava numa presença de uma força compradora e a partir de uma linha de tendência a gente acabou tendo essa bela eficiência aqui no gráfico, corrigindo assim que tocou a nossa linha de tendência, tá bom? Peguei o primeiro fundo, o segundo fundo, projetei, quando chegou lá, eu tenho que acreditar em uma compra? Nem sempre, tá? A gente precisa ter mais confirmações. Aí você pega, junto disso aqui, você coloca aquele suporte e resistência avançado que você aprendeu na aula 1, que eu dei uma referência para você. Caso o suporte e resistência avançado com as linhas de tendência de alta e tendência de baixa, se os dois conciliarem, a gente tem uma região que talvez possa ser uma das mais fortes ali na hora da sua entrada. Houve confluência, a gente tem um pouco mais de precisão, tá bom? Do que você ficar apenas com a linha de tendência de alta e de baixa corrigindo o gráfico e você acreditar em uma entrada a partir daí, tá? Vamos ver se a gente tem algum gráfico em que a gente possa entender se a gente tem um procedimento aqui já operacional acontecendo. Vou pegar uma linha aqui, vou traçar deste fundo, como eu preciso de dois topos e dois fundos, né, ó, e vou traçar para cá. Pronto. Olha só que interessante, né? A gente tem uma força aqui. E o que eu estou te dizendo é que se a gente tiver suporte e resistência, é aqui que eu tenho que fazer uma comprinha linda. Vamos ver se ele vem. Eu vou atacar este gráfico quando ele chegar nessa região. Ele está muito próximo. Eu tenho um fundo, eu tenho referência, eu tenho uma LTA. E eu só preciso que o gráfico chegue até a minha região. Vou mudar meu tempo aqui para a gente pegar o minuto 36 e vamos ver se ele chega na minha região e a gente já vai fazer uma comprinha aqui utilizando o recurso LTA do nosso gráfico USDBRL, tá? Acabou não chegando na minha região, mas a gente vai deixar aqui um sino. Se ele chegar muito próximo, a gente vai ser alertado para você ver a referência. Aqui a gente tem uma referência aqui, ó, acontecendo. A gente tem deste ponto aqui, ó, do gráfico, né? A gente tem um topo e aqui a gente tem uma segunda informação, topo 2, né? A gente pode deixar isso aqui espalhado, vou deixar um sino bem por aqui. E agora a gente usando suporte e resistência avançado, que você já aprendeu, vamos pegar uma linha na horizontal e vamos ver se a gente tem alguma referência. Temos um pouco acima, ó. Então tá conciliado, é fundo, já sentiu bastante. Vamos ver se a gente tem o atingimento dessa área aí que eu vou efetuar uma venda para a próxima vela, tá? Ó, o SLBRL, a gente já teve o ataque, opa, é um pouco mais abaixo, vamos ver se ele vem novamente, ó, tocou e já está recuando, galera, na linha de tendência, né, uma referência,
Se ele voltar lá, eu pego a compra novamente para a próxima vela. Vamos ver. É só ele chegar no pavio lá novamente. Aí, vou pegar essa comprinha aí na LTA, te mostrando que a gente tinha uma confluência aqui, ó. E se ele desceu, isso, desceu. Acabei de pegar aqui R$2.000 nessa entrada. Vamos ver se ele vai respeitar, visto que eu te falei que fica muito mais forte quando você tem duas confirmações. Eu tenho o fundo, eu tive o toque na região e aí, a partir disso aí, eu posso efetuar a minha entrada. Vamos ver se ele vai pagar. A primeira está aqui, que é correção da LTA, e a gente foi lá para o fundo. Vamos ver se ele vai pagar essa região para mim. Fui bem agressivozinho, embora a gente tenha uma ótima área de confluência, que ele pague todo o meu movimento. E que bom poder demonstrar para você aqui o que eu estou te passando de conhecimento. Olha que coisa linda, galera. Então, confirmação, LTA, suporte e resistência. Eu tenho uma confirmação necessária para essa entrada e vamos ver se ele vai me pagar aí R$2.000 de entrada em 12 segundos com base na estratégia de LTA e LTB. Então, olha, é assim que se usa, galera. Faça confirmações e tá aí uma bela de uma entrada, me deu aí R$2.000 de lucro, ou quase isso, com base em confluência de suporte e resistência avançada. Então, já que eu estou te entregando aqui como é que se usa o suporte e resistência na diagonal, eu vou te passar um procedimento que eu adotei em 2021 e eu gostava muito quando eu tinha paciência de analisar gráfico de 15 minutos e de 5 minutos. Vou colocar este gráfico aqui em outra situação, vou colocar ele aqui em 15 minutos, por exemplo. E como é que eu fazia? Preste atenção. Eu pegava de um ponto de referência, né? Assim como está esse, a gente pegava assim, ó, de um ponto de referência, estou pegando aqui, ó. Opa, deixa eu dominar aqui e vou puxar dessa região, ó. Como eu só tenho essa referência aí embaixo, que é esse ponto aqui, eu vou esticar, tudo bem? Ó, vou esticar porque eu só tenho essa referência. O que aconteceu aqui? Topo com topo. O gráfico desce quando volta, ó, o respeito 1, respeito 2, se afastou mais, ó, teve o respeito número 3. Isso eu utilizava para retração em tempos maiores. Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, você tem esse topo, correto? E agora você tem esse topo aqui, ó, o topo acelerou, pam, você deixou assim, ó. Veja que eu estou marcando corpo com corpo, tá? O gráfico desce, quando chegou perto, ó, já está sentindo, e quando finalmente tocou, foi lá que ele retraiu nessa região, tá? Vamos ver mais outro exemplo aqui neste gráfico de alta, por exemplo. Neste gráfico de alta, eu estaria posicionado neste fundo aqui. A gente tinha a referência, ó, esse ponto verde aqui, né? Desse para esse ponto verde, o gráfico, opa, corrigi mais um pouquinho, ó, é na ponta dele. O gráfico foi, quando voltou, foi aqui que ele corrigiu, tá? Isso eu gostava muito, galera, em tempos maiores, pegar a retração. Como é que pega a retração em tempos maiores? É você firmar aqui para o final da vela, por exemplo. Que horas são agora? Agora a gente tem quase 3h40, tá? Pronto. Qual é o final da vela de 15 minutos? Final 15. Então você pega e finalizava pro final da vela de 15 minutos quando tocasse nessas regiões, tá? E vamos marcar mais um aqui, ó. Eu estaria marcado aqui. Aqui, ó. A gente estaria marcado aqui. É uma linha de tendência de alta, ó. Pra cá, colado no candle, né? Ó, aqui, ó. Vou corrigir novamente, pronto. Então tá coladinho. Quando veio tocar, ó, bateu, retraiu exatamente aqui, tá? Então não foi coincidência. Eu usava isso com um bom gerenciamento, né? Não tem estratégia 100%, garanto para você, mas se você botar isso como meta, né, mensal, eu tenho certeza que você vai ter bons momentos dentro do gráfico. Achou que acabou a segunda aula por aqui? Não. Eu preciso te entregar mais uma coisa de suporte e resistência para que você possa associar suas estratégias e você ser talentoso. É assim que eu quero que você seja, tá bom? Então já estou feliz aqui, já fiz um lucro. Agora a gente vai voltar lá na Invest.com para me te mostrar uma coisa. Para fecharmos com chave de ouro, galera, eu quero que você faça um negócio aqui na Invest.com, tá?
Você vai vir bem aqui, vai digitar um ativo aí que tu está trabalhando, vamos supor que seja o euro USD, assim. Vou mandar carregar, tem que ser esse aqui, ó, tá? Então, acabei carregando ele aqui. Quando você tiver carregado esse ativo, você vai ver que aqui vai aparecer algumas informações exatamente sobre o que tu pesquisou. Não pesquisou euro USD? Pois muito bem. A partir daí, eu quero que você coloque no seu gráfico duas taxas. Quais são as taxas? As taxas são desse intervalo do dia. Esse intervalo do dia são taxas simbólicas? Não. São taxas fortes do gráfico que vão servir para você ter um suporte e uma resistência, tá? Aqui, você tem um número de referência mais baixo e um número de referência mais alto. O que ele está te dando aqui no número de referência mais baixo? Um suporte. E no número de referência mais alto, ele está te dando uma informação de uma resistência. Ou seja, chegou nesse número mais baixo, você vai comprar, e chegou nesse número mais alto, você vai vender. Se bater com as suas informações estratégicas, com suporte e resistência avançado, se bater com a confirmação do gráfico de tendência de alta que você já sabe fazer, eu vou te dar mais um bizu de como é que você pode melhorar ainda mais sobre o fluxo da tendência, tá? E é sobre isso. Então, você copia isso aqui e vai lá no gráfico da corretora e coloca um suporte e resistência nessa taxa e neste ativo. Você pode pesquisar todos os ativos que você quiser, porém, não erre o ativo em relação à taxa, tá? Que isso pode te ajudar a longo prazo. Show? Então vamos voltar lá no gráfico, eu quero te passar mais uma dica. Uma dica que vai te ajudar em relação à tomada de decisão em tendência de alta. Então, ó, se vem bem aqui em indicadores, vai procurar aqui uma média móvel, Move Average, e vai colocar uma média móvel de 100 períodos e coloque a dinâmica dela mais grossa, ou se quiser colocar uma cor diferente, fique à vontade, não tem segredo, tá bom? Vou deixar uma cor aqui mais verde para ficar melhor da gente analisar. 100 períodos, SMA, e pode fechar. Bom, essa média de 100 períodos vai te ajudar também na informação sobre tendência, que é o mais importante aqui, como tu viu. Determinou a tendência, você vai fugir de traders ruins, como por exemplo, vender em tendência de alta e comprar em tendência de baixa. É o pior dos cenários. Enquanto essa média estiver acima do preço, veja que os candles estão aqui embaixo, a média está em cima. Enquanto ela estiver acima, você só vai procurar venda, né? Aqui, ó, foi bem em cima dela, venda. Aqui foi um pouco acima dela, venda, né? Você vai procurar vender. Muitas vezes você vai ver corrigindo em cima dela. Só que a gente opera ela? Não. Aqui é só para uma referência. Ó, quando virou comprado, né? Os candles acima, corrigiu em cima dela. E aqui de novo, a gente tem a correção em cima dessa linha. Como foi tendência de alta, corrigiu em cima dela. Como virou tendência de baixo, corrigiu em cima dela. Coincidência ou não, aqui era uma linha assim para a gente vender. Aí nos próximos capítulos você vai entender o porquê que a gente venderia aqui. Por hora, eu quero te entregar somente esse material aqui. Viu que especial essa segunda aula é? Cai em campo, tá? Se não me segue ainda, passa a seguir a gente aqui no canal. Não esquece de me seguir também no Instagram, no TikTok, no Kawaii, porque lá tem muitas informações sobre informações do mercado e eu só tô aqui para te ajudar. Então tá aí meus canais, é só cair para dentro, vem junto e até o próximo encontro. Beijo no seu coração e bons estudos.